Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Acabei de ver o jogo aqui da seleção brasileira, feliz pelo gol do Bruno, né? O Bruno que, pô, um ídolo do Atlético. Eu tô pronto pra falar sobre a escalação do Atlético pra esse jogo contra o Botafogo, que é uma escalação que, de alguma maneira, eu tenho algumas preocupações e eu tenho alguns elogios a fazer às opções que o Odair teve. Então vamos começar a falação, porque a gente teve a campo com Santos, Benavides, Aguirre, aí tem a dúvida do Arthur Dias, Esquivel, Patrick, Filipinho, Zapelli, Leozinho, Mendonça e Viveiros. E quais são as minhas questões nessa escalação? Vamos primeiro falar do Atlético com bola, que é mais legal. Como eu imagino o Atlético a partir do momento que tem a posse de bola? Mendonça bem aberto por um lado, Zapelli e Leozinho mais numa faixa central, Benavides um pouquinho mais alto. Aí você teria Aguirre, Arthur e Esquivel. Quem sabe até dá pra trocar o Aguirre por Arthur, um movimento que a gente fez no último jogo. Acho que o Arthur rende mais por aqui, mas para deixar o Aguirre na sobra, acho que faz sentido. Eu acho que tem um mérito muito grande nessa escalação. Eu acho que o Odair acerta bastante em ter Zapelli e Leozinho. Porque supondo, vamos imaginar que o time do Botafogo de São Paulo venha fechadinho, um bloco baixo, o que é uma possibilidade. Você ter duas peças criativas perto da área, com capacidade de associação muito alta, eu acho que é a solução para você fazer com que o seu time não seja previsível. E eu acho que Zapelli e Leozinho são a antítese de jogadores previsíveis. São jogadores que conseguem surpreender, são jogadores que têm carta na manga. Então, nessa estrutura, Leozinho e Zapelli próximos, como foi já no jogo contra o Novo Horizontino, onde os dois construíram os gols do Atlético, acho um baita acerto. E a gente ainda fala do Mendonça, né? Eu não vejo o Benavides pelo lado sendo esse jogador de tanta capacidade de atacar espaço. Mas o Mendonça é um jogador que, atuando como esse ponta esquerda, acho que ele vai poder explorar a profundidade muito mais do que ele faz jogando pela direita, por exemplo, onde ele não tem o fundo, ele vem muito mais para dentro associar. Então a gente, na teoria, começa a explorar a característica mais assim, mais chamativa do Mendonça, não é à toa o apelido Speed Mendonça, numa zona que eu acho que ele pode gerar desequilíbrios num confronto contra o lateral do Botafogo, ou quem sabe até com ponta do Botafogo baixando, acho que naquela zona ali, o Jonathan Cafu. Minha preocupação para esse tipo de jogo tá na volância. Eu acho que, por exemplo, se você tiver Esquivel, o Aguirre e o Arthur Dias, principalmente Esquivel e Arthur Dias, você tem dois bons construtores na primeira camada para quebrar a primeira linha de pressão. E aí entra outro questionamento. Será que o time adversário vai subir pressão no Atlético? Será que eles vão manter um bloco baixo? Mas eu acho que se subir pressão, a gente está bem postado ali com dois jogadores com muita capacidade de passe, sendo Arthur e Esquivel. Só que aí a gente carece dessa circulação numa faixa tão importante que aí você tem Filipinho e você tem Patrick, que são dois jogadores abaixo, dois jogadores com pouca capacidade de fazer essa circulação de bola com eficiência. Então, eu acho que o grande parêntese do Atlético jogando num ataque mais posicional, num jogo mais estático, é tendo Patrick e Filipinho. E aí entra a janela. A gente deveria ter feito mais movimentações nesse sentido. O Elan ainda não consegue jogar e eu me pergunto todos os dias, por que não o João Cruz? Camisa 10 da seleção brasileira de base poderia estar fazendo muito bem esse papel. Mas é um cenário. Agora, assim, a gente já conversou aqui que talvez um jogo exija mais de um cenário. Isso é natural. Vamos pensar no time em transição, ou seja, agora o Atlético marcando no bloco mais baixo. Lembrando que com o Alan Nau, o Botafogo de São Paulo teve mais posse de bola do que os últimos três adversários jogando em Ribeirão Preto. Então você tem aqui uma sustentação com uma linha de quatro, mais uma linha de quatro, aí Mendonça de um lado, Leozinho do outro, Viveiros e Zapelli um pouquinho mais à frente. Eu já antecipo a preocupação que eu tenho quando você fala de um Leozinho marcando amplitude defensiva, tá? Por quê? A jogada acontece pela esquerda. Deixa eu marcar aqui. Basicamente o gol do Novo Horizontino, tá? Jogada acontece pela esquerda. Você precisa fazer esse balanço.
Aí o Benavides vem pra cá, precisa que o Leozinho faça essa cobertura. Eu não sei se o Leozinho tem capacidade de baixar e acompanhar. Acho o Leozinho um jogador muito dedicado, mas fica aí o parêntese de uma questão defensiva que eu tenho alguma questão. E a mesma coisa do Mendonça com o Esquivel. Lembrando que a falta de recomposição do Mendonça gerou problemas já pro Atlético, principalmente ali no confronto contra o Volta Redonda. Mas pensando num time transicionar, eu acho que a gente tá com um time lento. Eu acho que Esquivel e Benavides não são laterais de ataque ao espaço, como por exemplo era o Cauã, é o Léo Derek. Então eu não vejo esses caras saindo rápido da defesa para chegar no ataque. E você pegando o seu quarteto ofensivo, você tem dois jogadores rápidos, Viveiros e Mendonça, e dois jogadores mais lentos, mais associativos, que aí faz sentido em outro modelo de jogo, que é o caso do Zapelli e do Leozinho. O Leozinho ele pode ter momentos de aceleração, mas eu não acho que ele é um jogador veloz para explorar a profundidade. Eu acho que ele é um jogador muito mais de jogo curto, de jogo espaço curto, de jogo de associação curta. Então minha preocupação é essa. Beleza, o Luiz Fernando não tá jogando nada, eu super entendo. Mas fica a questão, será que a gente vai conseguir ter mecanismos de transição para jogar nas costas da defesa adversária a partir do momento que você tem Mendonça e Viveiros? Sim. A partir do momento que você tem Zapelli e Leozinho? Não sei. Porque o Zapelli ele vira muito esse ponto de conexão, né? Ele vira esse jogador que acha os passes em profundidade, ele tira rápido o time de trás. Mas a gente precisa de mais pontos de velocidade, mais pontos de aceleração. Ah, Thiago, mas você falou que deveria barrar o Leozinho e barrar o Luiz Fernando para ter o Leozinho. Sim, acho que sim. Mas eu acho que é uma preocupação válida também. Eu acho que como a gente é um elenco de Série B, talvez a gente não consiga cobrir todas as necessidades que a gente tem no campo. Mas aí a gente entra, pô, beleza, não conseguiu fazer isso no primeiro tempo, cara, tem a opção do Julimar, que já aguenta um pouquinho mais. Tem a opção do próprio Léo Derek, que pode ser um jogador mais à frente. O próprio Tevez, o Atlético exige a permanência do Tevez para jogos fora de casa, acho que o Tevez faz todo sentido. Então acho que é medir, né? O que o Botafogo ele vai querer fazer também. E eu acho que no final das contas a gente fica muito condicionado ao jogo que o Botafogo nos oferece, de ser um time que ou vai se fechar ou vai pra cima. O histórico recente mostra um Botafogo mais ousado do que a maioria tá imaginando, eu acho. E aí entra um jogador que me vem muito na cabeça, o jogo que eu acabei de ver do Brasil, que é o Julimar. O Julimar é um cara que sabe jogar em transição e sabe jogar em espaço curto. Então eu vejo com toda a possibilidade do mundo, o Julimar sendo um cara que, independente do modelo de jogo que o Atlético esteja enfrentando, ele entra, ele impacta e ele muda o ritmo do jogo. Porque o Julimar volta querendo demais. O Julimar volta buscando esse jogo o tempo inteiro. Então, acho que essa alternativa no banco do Julimar, ela é indiscutível, independente do modelo que o Atlético optar. Se o Atlético estiver associando mais, o Dudu faz mais sentido. Se o Atlético estiver atacando mais espaço, a gente falou de outros jogadores, mas acho que o Julimar, nesse sentido, ele é realmente acima da média. Valeu, pessoal. Tamo junto. Forte abraço, Xerais.